dois canais. Mas vocês não têm uma treta? Vocês não se odeiam? A tretagem se Era o que odeia. eu fiquei sabendo. Mentira. Eu fiquei sabendo agora porque tu pegou o celular. Olha aqui, a gente tem uma treta. Vamos começar do começo? É porque você não tá no meio aí da aviação. Por Mas isso. Acho que as pessoas fazem mais a treta do que a gente em si. A gente, tipo, se eu não me engano, quando eu te conheci era só o Aero. Eu encontrei com ele na AFA, lá em Pirassununga. Fui fazer um voo lá, ele foi fazer um voo com a esquadrilha e eu tava fazendo uma matéria com os graxeiros, que é como a gente chama o pessoal que faz a manutenção da FAB. A FAB chama assim, né? E a gente se encontrou, ele falou, pô, eu queria... ele já assistia meu canal e tudo, e eu assistia o programa dele na TV, e a gente acabou ficando amigo. Aí um tempo depois a gente se encontrou, acho que na inauguração do voo da Emirates. Foi. E aí eu incentivei, ele falou, pô, tu precisa vir pro YouTube, cara, porque... Né, a TV é aquilo, as pessoas hoje estão assistindo muito YouTube. Então eu fui um cara que, na verdade, praticamente falei assim, pô, vem pro YouTube. E ele veio. Naquele momento eu postava muito pouco no YouTube. Aquele vídeo que a gente fez naquele dia foi o início do canal. Eu marco como o início do canal. E aí a gente ficou amigo, aí ele me levou pra voar no avião dele, a gente fez uma collab e tudo mais. Tu tem um avião? Sim. Deixa eu ver. Olha pequenininho, calma. Sabe o Whindersson Nunes quando conta aquela história lá do primo pobre e primo rico? Aí ele chama o primo rico de Gerald, né? O Gerald. A gente chama ele de Gerald. Tu viu que ele falou assim, ele me quando eu voltei pra morar no Brasil, porra, eu passando fome lá no Nordeste, o cara morando lá em Vancouver, bicho. É o Gerald. Qual é o teu avião? Chama Super Petrel. É um Põe avião... aí, o Super Petrel, que eu quero ver. É um ultraleve, né? É um avião anfíbio para 2 pessoas. Ah, da hora, ele é um fio, dá pra pousar na água. Dá pra pousar na água. É bem legal. Aí, é isso aí, ó. É isso aí. E aí o negócio da treta foi... Inclusive aquele lá em cima, o voo do anfíbio, é um vídeo do canal. Com a Juliana. Legal, meu. Somos Pô, nós. massa demais. Quanto que ele anda por hora? Uma faixa de 180 km por hora. Meu cacete. E pousa na água. E pousa né? na água. Se tiver algum... E no chão também, que ele é anfíbio. Esse aqui, esse do lado aqui, esse laranja, era um casal de franceses que iam dar a volta ao mundo com esse avião. Caralho! Fazendo experiências científicas. Isso aí é uma foto, inclusive, na fábrica do avião lá como não em se divorciar. No Petrel. No fim, acabou sendo interrompida a viagem. Tiveram alguns problemas. Ela acabou ficando grávida também, então não ia dar pra continuar. Caralho, durante a viagem. É um espaço pequeno ali no avião. E aí eu não sei se eles vão retomar com o projeto, mas você vê, né, um aviãozinho bem legal. Aí tem que comprar um que tenha mais de um assento, né? Porque agora tem um bebê junto. E esse negócio da concorrência, da treta, já começaram a plantar isso naquela live que a gente fez lá na Emirates. Desde aquele momento, porque os concorrentes... Eu nem tinha canal direito naquele momento, eu devia ter 1000 inscritos. A gente fez algumas vídeos juntos, assim, e eu aparecia e falava, o pessoal fica falando que a gente é inimigo. Eu falei, que inimigo, pô. Ele faz o conteúdo dele, eu faço o meu. E a audiência do YouTube é infinita. Quer dizer, é infinita, mas vocês dois não são o suficiente pra... Não tem como. Produzir conteúdo Só se a gente produzisse 24 horas de conteúdo por dia cada um. E mesmo assim... Tem gente que assiste o meu e não gosta dele. Tem gente que assiste o dele e não gosta do meu. Os e tem gente que assiste os dois que a e maioria, complementa o outro. E aí, mas aí realmente teve uma tretinha assim que a gente se desentendeu por falta de comunicação. E aí... Quem comeu a quando mãe de isso quem? vai pra internet, aí fica uma bosta, né? E aí começou uma alimentação, o pessoal começou a falar, e a gente separou mesmo, assim. E aí chegou uma hora que cresceu muito o negócio na internet. Aí eu passei mensagem pra ele e falei, porra, vamos tratar esse bagulho como homem. E aí... Agora sai na porrada. Marcamos num restaurante, fomos jantar os dois. E aí acertamos ali e falou, pô, foi isso que aconteceu então. Os dois entenderam que foi mal entendido dos dois lados. Os dois pediram desculpa um pro outro. E resolveu. E isso foi em fevereiro. Foi em fevereiro, já faz mas tempo. Até hoje a treta é realimentada. Acontece que o público, como a gente faz conteúdo de aviação, parece que o público quer que a gente esteja sempre juntos, fazendo vídeos juntos. E cada um tem a sua linha editorial, cada um tem a sua forma de trabalhar, e a gente não fica querendo fazer vídeo collab toda hora, né? Isso não é o objetivo. Normal também. Não é normal, né? parece que é uma forçação. E aí o público acaba entendendo isso, que a gente tá brigado, né? E aí deu uma treta agora essa semana, inclusive, porque
eu não costumo falar de acidente aéreo no canal. E até vou expor por que eu não falo de acidente aéreo. Inclusive, antes de você falar isso, só deixa claro, a gente marcou o Fernando e o Lito muito antes de acontecer o acidente que aconteceu aí, trágico. Exato, a gente não veio pra falar disso. Só pra deixar claro, a gente não marcou por que aconteceu o acidente, a gente tinha marcado antes, infelizmente, o acidente aconteceu na mesma época. Exatamente. Quando eu criei o Aero em 2013, eu queria criar alguma coisa justamente pra falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala né? sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Então, sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado assunto, você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente, por conta de respeito a famílias, ética de pilotos. Pra mim, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo pra fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer, todo mundo, quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais. E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Eu falei, nossa, só o Lito tá falando da Marília Mendonça, ninguém mais da imprensa tá falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito, eu nem assisti a live que o Lito fez, eu tava viajando, voltei hoje do Nordeste, tava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens, então eu não tava com tempo de ver nada. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da Marília e, pô, meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como não. Exato. Não tem como. Exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso e, pô, um acidente de avião chama atenção independente se a pessoa que tava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Aumenta. Infelizmente Então, é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não sabe o que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que aconteceu a investigação. Que já foram investigados. Isso. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então, isso é uma maneira dela saber que, pô, o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então eu falo isso. Mas assim, aconteceu um acidente hoje e realmente a mídia vem em cima. E aí, eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora eu tenho uma relevância para falar de aviação. Isso. E agora eu falei, bom, tá todo mundo me chamando, então agora eu vou pro mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em 2 dias, que demora 1 ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não tá falando achismo, ele não tá falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele tá só falando, vamos esperar a investigação. Eu acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim, fala, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito diz, que foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? Não é isso que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente, aconteceu, mas abafa. Não é isso.
O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias. Capitalizando Exato. no imaginário da tragédia. Você falar, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o Porra, avião que falou tá naquele bonito. lugar, isso é um fato, né? Capitalizando No Falou imaginário, bonito. da imaginário tragédia. da tragédia. Agora, Tá você aqui, ó. constatar... Inteligência líquida. inteligência líquida. Agora, você constatar o que tá ali, né, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editorial. Eu não dou notícias, não sou um canal de notícias. Por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado, que eu faço parte do movimento conspiratório, que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem vai longe, né? Então Existem eu só não falo e pronto. conspiratórios que sabem coisas e não falam. E eu faço parte, né? Entendi. Então, quem faz eu parte fala também, dele. eu minto que o avião ele desce o narizinho pra acompanhar a curvatura da Terra. Eu minto que isso aí não acontece, que a Terra é plana, pô. Cara, é foda. Pior que esses dias aí eu tava vendo, saiu uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usava na época da guerra, que ele conseguia sobrevoar quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito... E aí tinha imagens desse avião recentes, que eles fizeram um voo de homenagem e tal. E aí dá pra ver a Terra redondinha. Tipo, as fotos com céu tipo, preto. Ah, mas aí escuro. como é que eles falam? Fisheye, exatamente. Aí ele fisheye. fala, é uma GoPro. Nem existia naquela época a Cara, GoPro. a melhor Essa é a resposta- GoPro. A melhor não. resposta foi o Marcos Pontes, que deu uma vez, quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí, e aí perguntaram pro Marcos Pontes, né, por que você afirma que a Terra é redonda? Ele falou, porque eu vi. É a melhor resposta que um cientista, que um astronauta poderia dar. O Cortes mandou aqui. Salve, salve família, Cortes aqui. Lito e Fernando, vocês podem tirar algumas dúvidas sobre a caixa preta? Por que ela é laranja e leva o nome de caixa preta? Por que os dados não são enviados a um servidor? Como ela se comunica com o satélite e dá a localização da aeronave? Porque nem todo avião precisa ter. Essas são as- Caralho. Aproveitou Várias bem em a... uma. Cara, por que todo Várias avião em não é uma. feito de caixa preta? Isso é uma piada de um filme antigo. Cara, laranja pra ser facilmente localizada, né? Imagina se ela é preta no meio de destroços, não vai achar nunca, né? E ela não é laranja, né? Ela é o- laranja da É aviação. o vermelho aeronáutico, né? É um Vermelho aeronáutico. laranja, né? laranja da aviação. Aviation É Orange. muito laranja. É uma cor que não existe na natureza. Entendi. Então, em qualquer lugar que caia, aquela cor vai ser Vai diferente. Vai destacar, né? Então, esse é o motivo. Agora, a dela. caixa preta tem algumas razões, lendas, motivos que não dá pra saber exatamente qual é. É uma coisa que aconteceu muito no passado, a origem a gente não sabe o que é. Basicamente. Por que os dados não são transmitidos para o satélite? Porque ainda hoje não tem banda suficiente. Se a gente pensar que a gente tem a qualquer momento voando aí umas 30 mil aeronaves, imagina 30 mil aeronaves mandando Quantos satélites precisa ter 15 pra receber? gigabytes de dados Por segundo. de texto para um satélite. A banda do satélite é um dos negócios mais caros que tem. E o Starlink? Aí vou chegar no Starlink. O Starlink pode mudar isso. Legal isso. Ele pode baratear e ter uma rede de satélites que vai permitir, não que se envie todos os dados, porque um 787 num voo de 10 horas, ele gera aí quase 3... Deixa eu lembrar. Eu não sei se são 3 teras, acho que é 1.5 terabytes de texto. Imagina Texto, aí, que que pariu. texto. Ah, só precisa mandar coordenada onde tá o avião, vai. Então, Pra que caixa preta? a parte do que eles querem fazer é o seguinte, pô, se determinados parâmetros saírem muito fora do normal, a gente começa a transmitir, fazer stream desses dados em tempo real. Faz E sentido entre pra eles caralho vai isso aí. o traqueamento do avião, onde que ele tá, o rastreio, né? Agora, ele falou a pergunta aí que ela emite a posição. Ela emite o sinal até quando entra em contato com a água. Isso, mas também. ele só emite, mas não é a posição por GPS nem nada, é só um sinal de rádio que alguém tem que procurar. Sim. Então a caixa preta não emite a localização do avião, o que emite é uma outra coisa, é um outro sistema chamado DSB. Agora, por que não é feito de caixa preta o avião aí? Acho que essa Imagina não o precisa peso. mais explicar, né? Deixa
puxando outro assunto, mas eu queria saber a opinião de vocês. Já viram aquela empresa chamada Gravity Inc? O que é isso? Põe aí no Instagram, Gravity Inc. Não me é estranho o nome, eu acho que eu até já fiz vídeo sobre é isso. um bagulho que voa, Cara, tipo um isso pra jetpack. mim é um jetpack. Ah, Ah, sim, jetpack? sim, sim. Ah, Não, isso pra mim Sabia é que a eu já coisa... ouvi. Isso cabe na aviação, né? Eu acho. Sim. Eu acho que sim. É. Tudo que voa. Tudo que voa. Mano, isso é o futuro máximo, assim. Porque, tipo, pensa. Põe um paraquedas ali, foda-se, se tu cair, você puxa o paraquedas. Futuro eu não Então, sei, cara. Mais ou menos. Assim, Mano, não é legal põe o pra Instagram aí, caramba, Genzão, cara. Gravity Mas Inc. precisa ter uma outra maneira de fazer a propulsão desse que negócio. não seja Porque, pois é. Porra, ele é barulhento pra É. cacete. E a autonomia é baixíssima, E a né? Põe no É. Instagram deles. É 5 minutos de voo, cara. Eu não sei, procura É, isso aí é tipo uma turbina... Esse não é o jetpack, É tipo esse um é motorzinho que É, se só usa em que, avião. só que isso daí não dá pra você passar em cima de porra Dá, nenhuma, né? pô. Dá Pô, mas sim. aí tu vai queimar a cabeça dos Não outros. queima, pô. Não, porque se ele, tá se alto. ele queimaria, tá Isso aí do é lado tipo um dele. motor de aeromodelo, é um motor a reação em menor escala. E ele tem vários aí, acho que são 2 em cada braço. É. E aí ele tem gera... um atrás também nas costas. É. Porque a conta, simplificando o que ele faz pra isso aí dar a sustentação, Olha é o o quanto então, que isso aí suporta de peso e quanto que o cara pesa junto com todo o equipamento, né? Então se cada motor desse aí, vamos supor, tem uma força aí de, sei lá, 50 quilos de carga, o cara tá com 5, são 250 quilos, já levanta o cara, entendeu? Aham. Mas não vai ser futuro, não. Não Você acha esse que não aí. pega? Porque, ó, pra comprar um desse agora é $300 mil só. Então, mas pra voar É que, tipo, minutinhos. deve 7 ser, minutos, cara. deve ser algo assim, né? Mas é muito Mas foda. os vídeos são Não, sensacionais. olha isso, Iron velho. Man, né? Se isso não é o futuro, eu não sei o que é. Olha É essa muito porra. legal. Então tu não sabe o que é, Mas você cara. já parou pra pensar, que ele tá Olha se isso aqui. suportando no braço só? É. Apesar dele ter nas costas também, Tem mas é nas no costas, braço. porque nas costas é o que mais... franguinho, né? O braço Imagina. Eu acho que o braço é só pra dar o adirecionamento. O maior pra levantar ele mesmo tá nas Não, costas, não, eu tá, acho. eu Não, acho você que tá é uma soma de suportando. tudo. É como se estivesse fazendo Uma flexão aqui, né? É. Ó como fica o braço do cara todo esmagado ali, ó. É, vai ter que ter um bracinho gostoso. Mas assim, pra tu tirar uma pira deve ser muito foda sim, mesmo. isso aí. Ah, tem o cara que fez um hoverboard, né? Ele colocou tipo um drone que ele sobe e sai voando, como Nunca se vi, fosse um skate. não. Deve ser louco também. Mas É é um legal, cara na né? Califórnia. Ó, eu queria muito andar num Tem desses, uns que velho. mostram de dentro de um navio, já viu? Não. Tipo, Já vi. O cara sai de um barco e ele e pousa num navio na frente. Legal louco pra caramba. isso, né? É, eu vi isso Imagina. daí, é muito legal. Quando tiver daqui uns 10... Bom, imagina 10 anos. Cara, a verdade é 10 assim, anos, tem o que 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 ter vai os caras acontecer? que criam esses negócios pra ver se gera alguma tendência, como sempre foi o início da aviação. Você pega as bizarrices, eu gosto muito de fazer vídeo sobre avião esquisito, coisas bizarras. E a gente vê na história da aviação coisas e fala, cara, como é que alguém pensou num troço desse? Porque naquela época alguém tá pensando tipo isso daí. Sim. Né? Tem que criar coisas e ver onde vai. Muitos não deu certo. Os que deram certo estão voando, né? A gente tem hoje aviões que são heranças dessas coisas que foram criadas no passado. É que nem Então- carro voador, cara. É. Há quantos anos? Quando tu nasceu já se falava em carro voador. Na época dos Jetsons tinha lá os carrinhos voador. E hoje, até hoje falam disso. né? Tem já carro voador. Como é que é o nome daquele cara que fala do ZT, que foi no Joe Rogan? Sempre esqueço o nome dele. O... Bob Lazar? Bob Bob Lazar. Lazar. Então, Ah. o Bob Lazar fala que ele ficou trabalhando lá ano pra caralho num motor. Fazendo engenharia reversa. Engenharia reversa num bagulho Motor gravitacional. antigravitacional. Então, se Antigravitacional. rolar Então. um bagulho gravitacional desse daí. Aí isso aí funciona. Aí funciona. Aí é roubado, né, mano? Mas aí... E fudeu. até no disco voador falhou, porque ele caiu. Então vai vendo. Mas será que ele caiu ou foi caído? Tem história que o Tesla, o Nikola Tesla, tem projetos de coisas de antigravidade ainda lá atrás, mas ele era boicotado, né? Tem essa Tem história essas aqui. conspirações, essas conspirações Eu aí. lembro que tinha um negócio falando, não, o Tesla era um genial. Se os caras tivessem feito do jeito que ele queria, que ele tinha uma ideia sobre transmissão de energia sem fio. Só que pra fazer isso, você ia ter que matar toda a aviação, por exemplo, tá ligado? Porque ia ter tipo uns negócios eletromagnéticos no... Pô, mas esse lance do campo gravitacional, se a gente desenvolve uma parada assim, fudeu. Porque aí a gente tem energia pra caralho, a gente tem Você viu que a China tá fazendo o um melhor... reator? É? É um Tá reator... fazendo o quê? Um reator de partículas.
A Alemanha tá fazendo um gerador de fusão nuclear. Fusão né? nuclear, isso. Tipo, basicamente você você pega uma energia e você inicia uma reação e essa reação produz mais energia do que você colocou pra iniciar essa reação. Então é energia ilimitada. É o sol, né? É a energia do sol. Exatamente. O grande lance é que ainda se consome mais energia do que aquilo é capaz de produzir, mas já viu que é possível fazer a fusão nuclear. Então quando eles conseguirem inverter isso e a energia sobrar para usar para outra coisa, cara, mudou a energia no mundo, né? Mudou. Esse negócio de energia limpa é um assunto interessante pra cacete. Eu tive num congresso, num summit da Airbus lá, que falava desse negócio de energia limpa, porque existe uma lei na Europa que até 2030, e a gente tá em 2022 quase, então em 8 anos a aviação tem que emitir 50% menos CO2 do que emite hoje. Em apenas 8 anos tem que cortar pela metade. E a aviação é complicado. A aviação é complicado. Já tem testes há bastante tempo, mas ainda assim vai ser um puta salto evolutivo. E em 2050 é 0 emissão. Então os caras estão... Tem dois caminhos. Um é elétrico, mas o elétrico não funciona para longa distância. Tu não pode... Não tem bateria o suficiente. Tanta bateria que o avião não vai nem decolar. Precisa de um Antonov para levar só bateria, né? E o pior, né? Quando chegar lá, quantas horas vai levar para recarregar um avião desse? Powerbank, né, cara? E aí, esse é um caminho, de bateria vai ser só em aviões pequenos, que voam ali máximo 1 hora. Aí tudo bem, aí dá para ser ágil. Mas para aviões de longo curso, eles vão usar hidrogênio para alimentar os motores. E aí começa um pequeno problema, né? Porque na natureza, desde que a gente aprende na escola, nada se cria, tudo se transforma. Aí, não existe hidrogênio na natureza, tu tem que extrair o hidrogênio da atmosfera. E para tu extrair alguma coisa, tu tem que gastar energia. Então tu tem que gastar uma energia que seja limpa para produzir um negócio que vai gerar uma força para movimentar um avião que vai emitir 0 poluente, mas você gastou mais energia para fazer aquilo do então que... tem que mudar a matriz energética do planeta antes de... Por isso é que se a fusão nuclear der certo, mudou tudo. Tem que mudar a lei da física para o bagulho funcionar. Então você acha que não dá? Dá? Não, vai ser, porque assim, não tem que não dar. Mesmo que tu gaste R$10 para ganhar só 5, vai ter que ser assim, porque é lei. 2050 é 0 e vai ter que funcionar. Loucura. Quando você vem com uma tecnologia nova, você envolve várias coisas além do desenvolvimento da tecnologia em si. Você tem a parte de legislação, você tem a parte da população, da aceitação do público, né? E você tem a parte de tecnologia. Então a tecnologia ela já existe, ela está sendo desenvolvida, mas também tem a parte de legislação para poder fazer isso funcionar. Então você tem os dois lados. Primeiro você cria leis para desenvolver um negócio, no caso de energia limpa, mas ao mesmo tempo, quando você desenvolve esse negócio, você tem que certificar isso para voar com pessoas lá dentro. E imagina a tecnologia, porque para usar hidrogênio, o hidrogênio tem que ser líquido. Porque se ele está em forma de gás, ele é menos eficiente do que o querosene de aviação que se usa hoje. Aí, porra, aí não adianta tu fazer um avião que é menos eficiente do que existe hoje. Então ele tem que estar na forma líquida. E para ele estar na forma líquida, ele tem que estar a menos 260 graus Quase zero absoluto. Dentro do tanque do avião. Dentro do tanque do avião. Ou seja, tem que ter lembrando um tanque que hidrogênio é altamente inflamável. Ah, que maravilha. Aí tu tá lá no Rio de Janeiro, 45 graus lá na pista do Galeão, aí tu tem que estar com o bagulho a menos 260. E o cara da Airbus falou, nós já temos a tecnologia. Porra. Caralho. Maneiro. Aí você trabalha com pressão também, além da temperatura em si, né? Eu achei que ia ser gás. Ele, não, vai ser líquido. Que loucura. Oh. Ah, cara, e tem eu todo o confio na transporte, humanidade. né? Tipo, o cara faz o hidrogênio lá na ilha do governador. E, pô, ele tem que transportar esse bagulho até o Galeão. Porque não sei se por tubos vai conseguir transportar como transporta querosene. Senão o tubo tem que estar lá, menos 260 graus. Como é que você Resumindo, faz isso? você tem que criar uma indústria inteira nova. Cria um negócio novo, né? Não é um bagulho fabuloso. Não é só tirar o motor de um avião e colocar agora esse aqui é movido a hidrogênio. É todo um ecossistema em volta. É todo um E ecossistema. eu ia até falar assim, né? Falei, pô, e a aviação tá sempre na vanguarda, né? Descobrindo essas coisas, mas na verdade já tem carro rodando com hidrogênio na Europa. É mesmo? É. Sabia disso Inclusive líquido. E acho que é uma evolução, né? Interessante pra mim o... Mas assim, o elétrico é ainda mais moderno, não é?
Ou não? Na verdade, são tipos de energia diferente, né? Pra ter um avião elétrico, tinha que ter uma O evolução em problema, Não, tô a falando do bateria, carro. o problema do elétrico é o que faz com o lixo, depois que a bateria não dá mais pra entendi. ser A bateria usada, tem uma vida entendeu? útil, né? E no caso de avião pequeno... Ela carrega e descarrega, aí O ela que vai o Tesla perdendo. tá fazendo com as milhões de baterias que acabam? Então, É que ainda não acabou a vida útil de Não? nenhuma, eu acho. mas na hora que chegar, né, daqui a 6 anos... Vai acabar várias ao mesmo tempo, né? e aí onde aí vai enterrar isso, cara? Porque não dá pra reciclar. Não dá? Não, que eu saiba não, Não sabe? sei. Não dá pra sei. incinerar a massa? Seria uma forma, Aí né? vai jogar carbono na atmosfera, aí não entendi. pode. Não tem jeito. É. Mas Já você... o hidrogênio... Não dá pra enterrar tão fundo na terra que vai pressionar e virar petróleo? Esse é o cachorro correndo atrás do rabo. Mas já o hidrogênio, não. O hidrogênio, ele é totalmente limpo. O resultado da queima que sai no escapamento é Vapor. água, é vapor de água. Aí vira chuvinha depois. Ah, maravilha. Aí vai virar aquele Mas o ambiente de avião- de Blade Runner, que só chove. só né? chove. Vai colocar muita umidade. na Umidade, chuva. O Aí avião fudeu, elétrico problema novo. Vamos ter que voltar a queimar. vai criar um problema novo, né? Até isso, né? Não, só pra completar. Por quê? Como ele forma essa nuvem de vapor atrás, então o avião voando hoje, quando ele queima, faz aquele rastro, né? Que o pessoal também tem as teorias da conspiração disso aí. Mas esse rastro já é um pouco de gotícula de água que forma na queima do hidrocarboneto, que é o querosene que está lá dentro. Quando você usa hidrogênio, esse contrail é mais espesso ainda, porque é só água que está saindo. E cria aí já nuvens. tem os cientistas falando, pô, mas aí a gente vai gerar mais nuvens artificiais do que tem. E a nuvem é um dos fatores que aquece o planeta. Pô, Cara, É um desafio problema sem fim. tecnológico fantástico, cara. Que loucura, E né? é avião- legal a gente estar participando dessa transição, assim. Isso é cara. legal estar vivo, né? A gente É sempre legal vê tá coisas vivo. mudando, É né? sempre O avião bom tá elétrico, vivo ali. ele funciona muito bem para aviões pequenos, né? Então, aviação de treinamento, o avião elétrico já não é nem o futuro, já é o presente. Já tem empresas fabricando isso, eu vi uma tá vindo notícia. pro Brasil também. Aviação comercial de pequeno porte, por exemplo, Vancouver e Seattle, aquela região, tem uma aviação de aviões anfíbios muito forte, né? Aviões de pequeno porte, para carregar 4, 10 pessoas. E lá eles já estão testando para entrar em operação aviões elétricos. Legal. Mas qual que é o lance do avião de pequeno porte? Você não tem muita diferença do peso máximo de decolagem para o peso máximo de pouso. Então, se tiver a mesma quantidade, não queimou combustível, não vai fazer muita diferença. O trecho é curto. Então, aviões elétricos para autonomia de 1 hora, 2 horas já existe, então isso funciona. Agora, você pegar um avião elétrico num avião de 350 passageiros para cruzar o Oceano Atlântico para ir daqui para a Europa, que obrigatoriamente o avião tem que pousar mais leve do que ele decola, o que você vai fazer com a bateria? Vai alijar a bateria? Vai jogar fora em cima do mar? Então muda completamente o projeto do avião inteiro. Porque o avião ele tem que pousar mais leve. Se você não queima combustível, o que você faz? Né? Então, Você sai com umas pedras, né? Aí você joga no meio do Joga caminho. o lastro, joga a bateria no mar. Maneira essa daí. maneira. A bateria afunda, ninguém vê, né? Aí cai umas pedras no meio da cabeça dos caras na fazenda ali. Então é complicado. Qual é o helicóptero mais barato? O Robinson, né? tem o Robinson 22. E agora tem um helicóptero francês que eu esqueci o nome. Isso é o quê? 2 pessoas? 2 pessoas, mas é um helicóptero barato. Quanto Motor custa? convencional. É igual um motor de Fusca. Ah, é mesmo? Sério? Mesmo princípio de É funcionamento. oposto, né? E quanto É custa? lógico que não é o mesmo motor, porque tem Claro, redundâncias, claro, mas imagina. mas se você olhar assim, vai, pô, isso é um motor de Não, o Fusca. princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Quanto que é um desse? Cara, o Robinson 22 hoje, eu acho que você encontra no mercado aí usado por uns 500 mil reais, 700 mil reais, por Já aí. tá. E manutenção? Quanto que custa por mês ter um helicóptero no... Ter um helicóptero, quanto custa por mês? Depende do helicóptero. Um desse, um Robson. Um 44, porque o 22 não é um helicóptero que as pessoas têm pra si. Ele é O usado mais 22 pra instrução. treinamento. Entendi. É. Um 44, eu até já fiz um vídeo, eu esqueci os valores, mas eu lembro que era em torno de 14 a 20 mil reais por mês pra voar umas 20 horas por mês, assim, pra você manter. Caralho, é muito caro. Pô, mas você voou 20 horas por mês, né, É. meu parceiro?
Ganhou Cara, imagina 200 você. mil reais por hora de voo. Se eu for o Luan Santana, né? Faz sentido A essa conta. frase que se tem na aviação é que helicóptero é uma máquina do tempo, né? Então você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você em São Paulo, por exemplo, eu demorei 1 hora pra chegar aqui, que eu moro no Brooklyn. Cara, de helicóptero daria nem 10 minutos, né? Então se eu tivesse vários compromissos durante o dia e eu precisasse me deslocar rápido... Foda onde você ia parar só o de helicóptero aqui, né? Ah, pega um heliponto em volta aí e dá um jeito. Tem um heliponto não muito longe daqui mesmo. Sério? É. Da Lá hora. perto de onde vai ser o Flow. Ah, é? É. Queria ter um heliponto no Flow. Os convidados já chegam de helicóptero. aí. Mas, pô, mais importante do que quanto custa um helicóptero é... Qual que é a autonomia média de voo de helicóptero, Umas cara? 3 horas. É? Helicóptero é menos que avião. Quanto que chega o helicóptero por hora? Também depende do helicóptero. Tudo Vai, um depende. desse aí, o 44, é o quê? 150 nós? Não, menos 80? 120, 120. É, por Isso aí, em por aí. quilômetros é quanto? Em nós Uns dá 200 km por hora. Nossa, é muito, velho. É tipo rápido pra caramba. O que é a vantagem? É que você vai em linha reta. Se É. você pegar a Dutra daqui pro Rio, você vai fazendo curva, É. né? E o helicóptero vai numa linha que ele é mais rápido e vai mais direto. né? Mas tem toda uma altura e o caralho que você pode voar, não é? Não é a Tem caralho, essa- não é não, peguei não, um não. helicóptero Não, e fui. não. Não, tem as regras de voo. É. Que... Tem que seguir os Você tem que mínimos do pedir autorização helicóptero. pra alguém pra sair com o helicóptero? Não, em São Paulo você não precisa, porque ele é muito mais liberado. Tem até um controle de tráfego aéreo que fica na torre de controle de Congonhas, que controla todo o tráfego de helicópteros em cima de São Paulo, justamente com o objetivo de agilizar o voo de helicóptero. Então ele é mais agilizado porque o objetivo é mais também estar dentro da cidade, se deslocar rápido. Se você for fazer plano de voo para cada heliponto que você vai decolar, Ferrou. né, não dá. Avião em cima de São Paulo, por exemplo, já é muito mais restrito, avião de pequeno porte. Então, por exemplo, você tem um avião de pequeno porte no Campo de Marte, você decola de lá, você não vai ficar sobrevoando São Paulo para voo panorâmico. Você sai de São Paulo, porque São Paulo está muito restrito com tráfego de Congonhas, tráfego de Guarulhos, então você tem E que... é controlado o É. tempo todo, né? Você está controlado por um controle de tráfego aéreo. É. Aí você sai, aí você passa a voar por conta própria, assim, visual. Coordenando com outros aviões que estão voando ali na área, pra você saber, ó, tem um cara vindo ali no sentido oposto, essas coisas. O helicóptero, por acaso, é mais seguro que o avião? Porque teve o Boechat que Porra, morreu... ele tá querendo criar treta, Ele velho. tá. Pra falar Sabe de... que existe uma treta entre piloto de Ah, helicóptero é? e avião? Existe? Não, Ah, eu Uma também não rixa. sabia disso aí, não. Existe É uma brincadeira, rixa entre mas... os pilotos de avião e os pilotos daquele negócio que não é um avião, que é o Mas vamos cara lá. jogando mais palha na fogueira. Olha, o helicóptero é uma aeronave muito segura, apesar de muita gente ter receio, né? dizem. Não, ou seja, Mas- helicóptero uma vez. Nenhum avião, nenhuma aeronave é feita para cair. Nenhuma. Mas o que eu diria é o seguinte: um erro em um avião de asa fixa é mais tolerável, um erro de manutenção, por exemplo, é mais tolerável do que um erro de manutenção em um avião de asa rotativa. Então seria essa a diferença, eu acho. E estatisticamente, existe alguma Em comparação? números eu não sei te dizer. Jean, se Existe- puder puxar estatísticas Pô, de... aí Jean, entra no site aí, escreve painel Cipaer no Google e aí vai aparecer um bagulho legal. Tu começa a clicar assim, tipo de avião, ano que você quer ver e aí mostra as estatísticas. Tem Tem helicóptero também nesse negócio? Tem. Todo... Isso, aí clica em explorar aqui, ó. Aí tá vendo, ele dá, aqui são os últimos 10 anos em acidentes, e aí você consegue ver acidentes fatais, fatalidades, e o tipo, aqui tá por tipo de ocorrência, né? Mas você pode ver por segmento da aviação, por exemplo, ele dá a diferença entre aviação comercial e regular e não regular. Tem aqui modelos, tá vendo? Fabricantes. E aí você pode ir criando Nossa, tem filtro. coisa pra cacete, legal. Tem coisa pra cacete, é bem legal isso. Painel Cipaer. Painel Cipaer. Pô, Uma eu coisa sei que eu é- tava falando, Depois sai do você conseguir microfone. achar o não sei comparativo aí. Uma de coisa que é legal dizer sobre o e helicóptero avião. é que, assim, muita gente tem a impressão de que o helicóptero, se parar de girar se parar o motor, cai que nem uma pedra, Não né? cai? nem. Não, porque o helicóptero não tem hélice, né? Ele tem asas rotativas. Por isso que fala que era uma aeronave de asas rotativas. Porque ele tem, na verdade, asas como se fosse um avião. Só que em vez dela ser asa fixa como um avião, ela gira. E ela gera sustentação girando. Diferente de um drone que tem hélice. Se a hélice do drone parar, ele vai cair.
né? O helicóptero não. Ele vai desacoplar do motor, o rotor vai desacoplar do motor e vai girar livre, fazendo um negócio chamado autorrotação. Então, com a ação do vento relativo, o helicóptero ele vai fazer a autorrotação mesmo sem motor nenhum e ele vai pousar, vai planar. Vai planar. Eu comecei minha carreira trabalhando em manutenção de helicóptero. Na verdade, não trabalhando para ganhar dinheiro, mas meu estágio foi feito todo em helicóptero. Aprendi para depois que eu fui para asa rotativa. Dá mais trabalho asa fixa ou rotativo? Tem diferença? Rotativa, acho que dá. É mais delicado o trabalho na asa rotativa. Como que é mais delicado? Por exemplo, quando você vê aquele rotor girando, você tem que imaginar que eles têm que seguir uma mesma trilha, né? Esse aqui passou. Essa pá tá indo para frente, essa aqui tá indo para trás, certo? Mas a frente da asa continua a mesma. Aqui tem uma parte que tá indo para frente e aqui a parte que tá voltando, ela tá ao contrário, né? Se o helicóptero tá indo para lá, você tá indo com a parte traseira da asa em direção ao vento. Concorda com isso? Então, e elas têm que passar no mesmo plano. Então tem ajustes até para que elas passem no mesmo plano, porque se uma passar 2 milímetros mais alta que a outra, vai gerar uma vibração no helicóptero. E helicóptero vibra. Helicóptero vibra. Turbulência de helicóptero. Tem até um carinha fez aquele comandante hacker, acho que ele fez acho que eu não vi. Um TikTok legal, tipo, piloto de helicóptero quando chega em casa, né? Ele pega a chave H, assim pra abrir. Sim, o H. Aí ele não consegue nem abrir a porta de tanto tremelique que dá. A gente tem um amigo que é piloto de cara. helicóptero, VHD, e ele fala que quando ele dava instrução, ele chegava em casa pra passar o shampoo na cabeça, não precisava nem fazer nada. Ele... Então, assim, dá pra dizer que se eu falar que um helicóptero tem hélice, Tá é a errado. mesma coisa que eu falar que um avião tem turbina. É, isso tipo aí. Hoje tá É aulas. isso aí. E aí uma piadinha desse pessoal, né, dessa rixa aí, que os pilotos de avião falam assim, pô, jamais vou entrar num avião que a asa tá mais rápido do que a fuselagem. Mas os pilotos de helicóptero falam, eu sempre esqueço essa frase, mas é uma coisa assim, voar é demais, mas pairar é divino, sabe? Um negócio assim. Caralho, não, que é uma vantagem do helicóptero, né? cara, Ficar parado ali. O voo de helicóptero é muito gostoso. É muito Você gostoso. gosta Eu muito do voo de gosto. helicóptero. Eu brinco Tu muito já com o piloto de Eu helicóptero, voei mas... uma vez por uns 10 minutinhos, foi lá em Curitiba, que ele tem lá no Parque Barigui, tem um passeio pela cidade inteira. Que não é É exatamente inteira? Não é uma cidade grande, né? Ah, vai pela cidade inteira? Cara, eu achei que ele vai- ficava só no Barigui lá. Não, dá um rolê Ah, na é? cidade. Ah, dá da um rolê na hora, cidade, é da maneiro. hora. Não, a versatilidade do helicóptero é incrível. Você faz coisas com o helicóptero que não daria pra fazer com outro tipo de aeronave. É por- é por agora isso que tem os existe. drones e tal. A missão, né? O que você quer fazer é o que faz nascer o avião. Tipo, a gente tem o KC-390 aí da FAB agora, né? Que a Embraer criou esse avião cargueiro, bonitão, com asa alta. Por que existe esse avião? Porque existe uma necessidade de ter aquilo. Então o fabricante vai, existe essa necessidade, vamos criar esse avião. Com exceção da União Soviética, ninguém fazia avião pra ver o que dá, né? Tem um avião da União, que é o maior, o Bentonov, né? Antonov. Antonov. Quase acertou, vai. Começa com A e não com B. Antonov é N225. E isso que é o maior, era o maior avião do mundo, É o maior né? avião do mundo. Mas ele é funcional, né? Ele voa, Sim, é tal, né? uma unidade só, né? Ele Mas só consegue tem carregar um outro avião dentro dele, né? Um Ele negócio foi assim. projetado para carregar o ônibus espacial Buran, que era o programa espacial soviético na época dos anos 80. Os americanos os americanos reutilizaram um Boeing 747 para carregar o ônibus espacial, porque a decolagem era feita na Flórida, né? E aí quando pousava o ônibus espacial lá perto da Califórnia, não, na Califórnia, né? No Edwards lá, precisava voltar para a Flórida para fazer o lançamento de novo. E como é que ele volta se o negócio não voa como um avião? Põe em cima de um avião e carrega. Os soviéticos tinham a mesma necessidade de carregar o Buran, o ônibus espacial, porque o lançamento era em Almaty, É da hora esse avião. no hein? Cazaquistão. Aqui dá pra ver, tá vendo? Tá maluco, isso é assustador, cara. Isso aí foi feito para carregar o ônibus espacial. Tá vendo Deve ter aquele foto, calombo mano. que ele tem ali, ó? Esse calombo? Ah. Esse calombo aqui existe porque era aí em cima que ia o ônibus espacial, o Buran. Ah, Se olha o tanto de tivesse roda que o cara tem. funcionado, né? Ah, isso aí, borracheiro é mó legal, cara. Quando a borracharia dentro desse avião aí, tá feito. Só que aí a União Soviética acabou não seguindo com o programa, o avião ficou abandonado um tempo, depois essa empresa aqui, a Antonov Airlines, adquiriu o avião, porque tem a Antonov fabricante e a Antonov Airlines, praticamente o mesmo grupo, mas... E hoje eles fazem transporte de coisas Grandes pra caralho. grandes, muito peso concentrado, tipo
gerador. Gerador não, é transformador. Essas 70 coisas. Ele levou um transformador de 70 toneladas. Nossa. Isso foi o recorde Porra, ele próprio deve de ter peso. quanto? 640 toneladas de Olha peso aí. máximo de Como é que colágeno. isso voa, meu Deus? Olha lá, tem seis motores. Ó. Como é que isso É um absurdo. voa, Igor? Como é que isso voa? Não, velho? o Lito Não, já explicou não, como é que Não, voa. ele total sabe como. Eu Não, não o sei. mais legal é assim, como é que tu pega um peso de 70 toneladas e põe dentro de um avião num lugar e o chão, que é de alumínio, não afunda. Isso que é legal. Porra, pode Isso ser, é né? legal, velho. Nossa, como é que tipo de absurdo. alumínio Olha é só, esse, que velho? porra é essa? Isso é feito de caixa preta? Ele não afunda, mesmo o avião subindo, decolando. Imagina a força G daquele peso, 70 toneladas do avião subir. Imagina Cara. se essa carga não é bem amarrada e corre pra trás, né? O que acontece? Meu Deus, imagina, cai lá de cima. Eu fiz um Nossa. time-lapse deles carregando, porque tinha até uma faixa nesse transformador, né? O recorde de peso que vai ser transportado por um avião. Pela humanidade. E aí, demorou 6 horas pra carregar esse bagulho dentro. Eu deixei uma câmera. Tava bem. Ele parou Tu em tava frente onde lá? eu trabalhava no aeroporto. Que da hora. E aí eu botei o celular lá e time-lapse. Porra, ficou legal pra caramba ver o transformador mexendo lá e você vê o avião abaixando e... É uma Pô, legal. muito foda. Por que não coloca um paraquedas em todos os aviões? Porra. Tu quer mesmo essa resposta? Eu dou, peraí. Manda aí, manda aí. Pô, porque é um paraquedas, velho. Como Sabe tipo, por quê? paraquedas Porque- grandão. Sabe o Pedro Ló? Pedro Loz veio aqui, não veio? Então, eu levei ele pro meu... Fiz uma collab com ele justamente pra calcular isso. Porque tem gente que fala, por que não tem paraquedas no avião? Porque tem um aviãozinho pequeno, particular, que tem paraquedas. Mas a gente calculou o tamanho que tinha que ser o paraquedas pra aguentar um 737 aqui da ponte aérea, por exemplo, se precisasse. Aham. Então, o diâmetro do paraquedas é maior do que o aeroporto de Guarulhos. Dentro de um avião só, cara. Imagina tu dobrar um aeroporto de Guarulhos assim pra botar na parte de cima de um avião. Entendi. Entendeu? Por quê? Tem que ser um negócio tão grande pra suportar uma massa de 70 toneladas que ele se torna impraticável. Eu vi recentemente uma notícia no UOL, eu acho, de um avião novo que eles lançaram que tinha paraquedas. Tem o Cirrus Jet e o Cirrus normal. E era um paraquedas esquisitíssimo, com uma É. ponta assim, meio como se fosse uma lona de circo, tá ligado? Ele é um, o paraquedas balístico. É um né? paraquedas balístico. Balístico porque ele tem um foguete, né, que joga isso aí pra cima. Você aciona, ele puxa o paraquedas pra fora. E aí a ação do ar, né, do vento vai abrir. E hoje, para avião de pequeno porte, isso já é opcional. Tem uma empresa, que é inclusive quem fornece para a Cirrus, que é uma fabricante americana, e eles fornecem, você pode pôr em aviões de pequeno porte, é um paraquedas que o conjunto todo, se eu não me engano, pesa entre 20 e 30 quilos. Mas é para aviões que carregam 2, 4 pessoas. Entendeu? Ou no caso do Aviões Jet pequenos. Vision, do Vision Jet, que carrega até 7 pessoas, já é um paraquedas maior. Agora, você vai aumentando o tamanho do avião, vai ficando... Talvez com uma tecnologia de tecidos mais avançada a gente consiga Não, eu produzir. fiz os cálculos com o menor tecido possível. E aí, como que seria? Então, é esse aí, do tamanho de Sério? Se fosse tecido mais grosso... Imagina então o peso disso. Não, É. não Talvez vai e só. pra dobrar, a gente chegou a fazer o cálculo, assim, com esse tecido mais fino, o tamanho que dava pra dobrar. Aí seria uma caixa d'água, assim, de 1000 litros pra botar o paraquedas dentro, sabe? Aí onde é que tu vai arrumar um espaço desse no avião? Entendi. Então, é impraticável. Entendi. Aí as pessoas falam, então vamos botar o paraquedas no passageiro. Pô, tu já foi tu que não Eu foi, pulei, né? eu pulei. Ele saltou. Saltou, pô, não fala pulou. Tá bom, porque- eu saltei. Eu saltei, mas assim, quando eu saltei foi maneiro porque eu vi a turbina da avião. Olha. E aí você viu a hélice do helicóptero chegando. O que eu tava falando mesmo? Tava falando do Do paraquedas, paraquedas. paraquedas no passageiro. Então, aí, por que não põe no passageiro? Aí falou, primeiro, se tu tem tempo de vestir um paraquedas, dá tempo do piloto pousar. Porque o avião tá controlável. Porque se ele tá sem controle, tu não vai conseguir botar o paraquedas. Então, pra quê? É igual tu dar um colete salva-vidas pra um submarino que tá 1000 metros abaixo do mar. Verdade, você vai morrer esmagado pela Não, pressão. imagina você evacuar um avião com Com um monte de gente que 200 tem medo pessoas, de voar. vestir o paraquedas em cada uma delas, o avião caindo e cada um saltando do avião. E se Ou fosse cada um assento- passageiro tendo que fazer um cursinho antes, É. de como usar o E paraquedas. se fosse um assento ejetor? Pô, esse- Pior ainda. Acho que tava na primeira página de um portal essa pergunta hoje, cara. Caralho, essa pergunta? Essa pergunta. Essa? Confia em mim pra perguntar as coisas mais idiotas aqui no programa.
Caralho. Imagina ó, o peso de um assento ejetável, de um caça, com as cargas de... É, porque aí tu vai andar com um avião cheio de explosivo, É. porque o assento ejetor é explosivo. São Entendeu. explosivos, foguetes ali que Aí vão, não é né? legal. Caralho, tem que ter uma solução tecnológica pra gente não morrer se cair o avião. Tem que ter, mano. É, acho que... Ainda não enquanto, tem, a mas gente ainda tem, não tem. existe. No universo existe. Existe. No universo existe. Não, mas procedimento de segurança. Não, mas tipo, eventualmente eu acho que a gente vai chegar, tipo, a gente vai olhar pra trás e falar, mano, lembra quando a gente Morria. morria quando no avião e não acaba... É, a gente Eu vai olhar acredito, pra trás eu e acredito. falar, lembra quando a gente morria, ponto, né? Porque Você acredita nessas paradas? Agora a gente vai morrer, entrar num né? outro- É, então. Agora vai entrar na metafísica. É, a área do Monarca agora da Pera, metafísica. deixa eu beber mais um pouquinho. Brinca de Flight Simulator também? Ah, sim, né? Precisa, É né? parecido, Mas- você que é um aviador. É E olha lá parecido. o- Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, O Lito, Chacoalha, o Lito é olha aí, ó. amador, tá começando agora. Ele ninguém xinga quando ele fala as merda lá e... Sacaneia ele na hora que tiver que der deixa merda ele, consertar o avião, tá É, bom. mas aí não sei se eu acertei esse parafuso. Faz uma nota dando indireta. Boa. Cara, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade enorme pra voar simulador de voo. É mesmo? Porque você não tem a sensação, você não tem noção de profundidade. Com realidade virtual mudou um pouco, melhorou. Mas é diferente. Claro que se você voar um avião, um simulador profissional, um simulador de treinamento de piloto, aqueles que se mexem todo lá, que tem uma simulação também de forças, é outra coisa. Mas a gente tá falando de um simulador de 25 milhões de dólares, né? O simulador que a gente voa em casa, Flight Simulator, é muito legal. Tem gráficos absurdos para treinamento de procedimentos, é muito bom. Mas a pilotagem, a sensação de você estar dentro de um avião Tem nada a é ver. diferente. Dá pra aprender? Dá pra pra aprender, aprender. é legal, é parecido, mas é diferente. Não dá pra falar, não. É claro, Sou tipo, piloto de Você simulador, vê um vou entrar no pornô, avião dá e pra sair aprender um voando. Não movimento ou outro? Dá, mas... na Não, real você é aprende diferente. muita coisa. Ele ajuda bastante. Sim. Porque Eu tinha voei em muita simulador coisa de antes de ser simulador piloto antes também. de fazer o negócio de piloto. E ajuda muito. Aqui o Gerald começou O Gero já muito tinha antes. avião com 18 É, anos. Já, É. tinha simulador de voo, ele já na tinha garagem avião. de casa. Tu é de família ricona mesmo? Não, é só... Vai que né? Não é ruim ser de família rica. É, queria não. ter sido. Normal. Não, mas o Lito começou antes que eu, né? No primeiro, sei lá. Mais né? fácil, né? Quando você é mais velho. É, né? quando você é Começar- mais velho, você Caralho, pega a esse tecnologia do cara início, borracha, né? tá vendo? Caralho. Não tinha nem computador, não tinha nem energia nessa época. Então não vou nem falar que carregava com fita cassete então, o jogo. O cara voa no 14 bicho. Pois é, ele ensinou Santos Dumont, né? Mas eu comecei no Flight Simulator 98, de fato, dá bastante noção pra você ter... para você entender o que é cada coisa dentro do painel do avião, pra você entender o que cada comando faz no avião. Isso o simulador ajuda demais. Então agora com os novos simuladores Flight São muito Simulator... fidedignos, né? Sim. Eles são realistas. Se pra você caralho. tiver os periféricos bons também, manche e tudo, eu acho que é sensacional. Eu tinha um manchezinho bem sem vergonha que eu tava fazendo vídeo, eu só me ferrava, né? Porque eu não conseguia pousar nada nos vídeos. Mas o objetivo era bem esse, eu pegava Eu uma missão. pousava e o pessoal me xingava mesmo. É, tá vendo? É, mesmo? Você contou uma Mas história. é que eu pousava avião de verdade. Olha aí. E, Tá aí, ó. É nítido que eles não se dão. a treta, né? A treta, sai na porrada, né? Quem que é mais foda? O cara do Brasil? Você acabou de falar o nome, eu esqueci. Do quê? O brasileiro pica da aviação, que inventou a aviação. Ah, o Santos Santos Dumont. Dumont? Santos Dumont. Porra, tu só esqueceu o nome do do maior maior, brasileiro é, do cara de todos os que- tempos. Mas ele acabou de falar, pior é isso. É o Santos Dumont ou os irmãos Ei. Wright? Quem que é mais meu pica? Deus. Vou entrar nessa seara de novo. não. Já falei. Ó, eu tenho uma porra. resposta pra não ter discussão. Hum. Não existe um cara que inventou o avião do nada. Pronto, inventei e acabou. É uma evolução até um determinado momento que o cara conseguiu fazer aquilo naquela situação. Ó, Pronto. tem isso e tem a outra também, que é... eu também falo isso, mas é o seguinte. No mundo inteiro, exceto Brasil e Nova Zelândia, Ah, foram os irmãos Wright que voaram primeiro. No Brasil, foi Santos Dumont.
na Nova Zelândia. É um João de lá que diz... Tem um João lá que voou um bagulho que dizem que foi antes dos irmãos Brothers, né? Dos brothers... Os irmãos. Brothers. E é isso. Então lá eles acreditam nisso, aqui a Bom, gente... Você sabe Mas se quando você for foi? parar aqui pra pensar que os Estados Unidos é dominante na cultura mundial... Não, mas pô... Mas não era. Essa é a questão. Os Estados Unidos era uma fazenda na época que os irmãos Wright. O grande centro do mundo era a França. Por isso que o Santos Dumont ficou tão conhecido no mundo inteiro, porque a França era o centro do mundo. O Santos Dumont era a Gerald. Europa. O Santos Dumont era Ele Gerald. era Ele era de um família. genuíno. É. E aí, o pai dele era... Tanto é que os Sim. Wright Brothers lá, os caras, eles queriam patentear pra ganhar um dinheirinho, porque, pô, era eu vou fudido. inventar uma máquina de voar e não vou ganhar dinheiro. Eu gosto mais dos Irmãos Brothers nesse sentido. Mas Existem várias é uma discussão discussões. que vai ficar pra sempre, entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil, pelo É menos. legal que Sabe, o brasileiro outro tá dia- na discussão, né? Outro dia eu perguntei no Twitter, né, pra um pessoal, tem uns portugueses que seguem lá, eu falei, pô, como que ensinam na escola aí em Portugal quem que voou primeiro, né? Aí falaram, os irmãos Wright. Aí eu falei, porra, mas nem em Portugal, que, né, país ali irmão. Pô, mas isso aí não é discussão fácil, é só quando foi que um voou e quando foi que o O outro problema voou. são as datas dos registros, né? Porque se você pegar a história dos irmãos Wright, eles entraram como heróis americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram meio que esquecidos ao longo Tá desse vendo? tempo. Tudo propaganda americana. Mais ou menos, mais ou menos. Não, tenho, tipo, você consegue pegar o jornal de Dayton, de 1904, se eu não me engano, 2 anos antes do Santos Dumont, que já falava desses irmãos malucos que estavam inventando a máquina de voar, entendeu? E, grande porra, lance- pra tu aparecer na imprensa nessa época, era um bagulho... Pô, a gente tá falando mas de vamos ser início do sinceros, vamos ser século. sinceros. Tu já tava fazendo isso há um tempo pra começar. Mas, ó, como a É. imprensa funciona? Que país que teria mais acesso à mídia desde do passado até agora? A França. Não, agora... Mas não tem o cara da França pica da aviação, tem? Tem vários Mas pioneiros foi o na Santos aviação. Dumont. Até entre Santos Dumont é o cara do da 1900, É, não. pô. O Santos Dumont, ele Deu um morava rolê na França. Na Torre Eiffel. É. De 1900 Ah, até entendi. 1908. Pensa assim, Entendi. pra tu ser capa da revista Time, Aham. que é, porra, o Ser cara humano tá na mais capa da... importante do planeta. o Pica. homem do ano. É. Santos Dumont foi de 1901 até 1908. Ele foi o Sério? homem do ano, cara. Sério? Ele era muito, era uma das França pessoas mais famosas da Fazia época. souvenirs, assim, que vendia por Paris inteiro do Santos Dumont. Caralho. Ele era esse nível de... Então ele era muito Muito. pica. Muito, muito pica. muito. O Santos Dumont é muito pica. Entendi. Não é mais. né? Continua sendo, Desculpa, mas... perdão. Não, É errado. Me cancela. Vamos ver. Mas enfim, ele é muito conhecido. Me cancela e toma mais um. O grande lance é o seguinte, até fiz uma live uma vez com um amigo gringo, que é um americano que tem um canal também que ensina inglês e tal. E americano defendendo os irmãos Wright, e eu brasileiro fui defender o Santos Dumont e a gente foi se contrapor. E aí a primeira coisa que ele falou, vocês brasileiros têm que ter registro em tudo, porque se não tiver registro não vale. Nos Estados Unidos não precisa. Então foi basicamente isso. Nos Estados Unidos, dos voos dos irmãos Wright, não tinha os registros oficiais que tinham na França. Então qualquer voo que foi feito antes de 1906 não teve o registro do Aeroclube de Paris, do Aeroclube da França, como aconteceu. Então, o Santos Dumont, quando ele voou 14 bis, ele participava de um campeonato para ver quem voava com mais pesado que o ar naquele momento. Até então, ele voava com os mais leves que o ar. Balões dirigíveis. Ele era campeão nisso aí, ele deu a Pica volta no também, tempo. como Sim. na tua linguagem, É. pica também o Santos Dumont. E aí foi registrado. Então, naquela situação de decolar mais pesado que o ar, por meios próprios, sem nada te empurrando, Olha lá. e registrado ali com testemunha, com aquela situação é registrada como a primeira. Agora, existem outros registros de mais pesado que o ar voando ainda no século XIX, só que de aeronaves não tripuladas, né? Então, o mais pesado que o ar foi os irmãos Wright, o mais pesado que o ar foi o Santos Dumont, não, já teve antes. É uma evolução. Então é uma mesmo, evolução até chegar Até naquele a França momento. mesmo falava, eles chamavam os irmãos Wright de irmãos liar, que seriam os os charlatões, mentirosos. né? Os caras estão mentindo, não voaram, nunca mostraram aqui pra gente que voa.
E os Wright não conseguiam ir pra lá, que eles não tinham dinheiro pra atravessar o oceano pra levar o avião pra mostrar. E Não dava pra pegar um voo pra fazer isso. Não dava pra... E quando eles foram, em 1908, que aí fizeram um show lá que os parisienses ficaram, caralho, olha o que os caras estão fazendo. Não é possível que os caras começaram ontem, cara. E aí foi que eles reverteram, que até então o Santos Dumont era mesmo o primeiro e acabou. E eles reverteram e passaram a aceitar também que os Wright Brothers tinham voado antes do Santos Dumont. Então hoje na França o status quo é que os irmãos Isso. Wright... Tem um lá na Champs-Élysées, o Santos Dumont morou lá, só na Avenida Champs-Élysées. Ele era amigo do Cartier, cara, que fez um relógio de pulso. Pra ele, né? Pra ele. Ele era da elite. Da basicamente. alta sociedade. Não era é. nada. E aí, tem uma onde ele morava, agora é uma Apple Store. Mas tem lá um monumento, assim, tem um quadro falando lá que morou o Santos Dumont, que era um pioneiro da aviação e tudo mais. E tem estátuas do Santos Dumont por Paris É inteiro. triste quando você vai no Museu dos Estados Ele inventou Unidos. o delivery, tá? Também. De Como comida. assim ele inventou o delivery? Que porra é essa? Porque quem é que ia ligar pra trazer comida em casa em... Quando é que ele foi morar em Petrópolis? Deve ser 1920. 20 alguma coisa. Ele morreu em 32, foi Foi 20. Ele foi morar em Petrópolis, aí construiu uma casa... Já foi lá na casa do Santos Dumont em Petrópolis? Mó legal, cara. Vai visitar bem lá, legal. que é legal pra caramba. Por que é legal? Tem... Porque foi uma casa já verde, ele já pensava no futuro, assim, de uma casa eficiente com... O degrau é um espacinho pequeno, ele inventou uma maneira do degrau... Ah, eu tô ligado o degrau. Que cortava assim... O degrau é Ele cortado. é bem íngreme, mas assim, quando você pisa com o pé direito, não tem o degrau do pé esquerdo. Coloca aí, Isso. escada Santos Dumont. Já é um... E aí, ele... Às vezes ele tava fazendo um projeto e ele não queria parar pra cozinhar e fazer comida. Olha lá, ele isso tem é escada um ali. pé, alterna os pés, sim, tá pé vendo? não, é isso Essa aí. aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é uma... Não é essa Meio que escada vai obrigar você a dar um exatamente. pulo duplo aí? Não, É, guerreiro, a dele tu é bota essa o aqui, pé. ó, aqui embaixo. Ó. Ah, tá. Essa aqui é. A Essa aqui, ó. Isso, Tipo, tu tem que essa escolher é da- um pé e o outro e foda-se. Não tem... Tu sempre começa com o pé direito, nessa daí. Isso, ainda tem essa. Pra tu entrar na casa dele, tinha que Tem entrar que com o pé começar direito. com o pé direito, tá? Pode crer. E aí ele, não vou perder tempo aqui pra comer. E aí embaixo, a casa dele fica num morrinho assim. E na parte de baixo é um hotel grande que tem em Petrópolis. E aí ele conseguia ligar pros garçons, os caras prepararem o negócio e levar pra ele lá. Então o cara inventou o delivery, cara. Chuveiro elétrico. Foi ele. Aquecimento da água, porque faz frio pra caramba em Petrópolis. E aí ele inventou o chuveiro. O relógio de pulso, né? Não foi uma invenção dele, mas era um artigo feminino, né? E ele Que ele pediu adaptou, que ele né, pro adaptou. Cartier. O Cartier fez. Chega aí. É. Compadre, Porque compadre. ele voar Qual no é? dirigível, tirar o negócio pra marcar o tempo, até... Tem uma série do Santos Dumont que é bem legal, que até mostra isso, né? Ele se perdeu um pouco. Então faz no pulso aqui que é melhor. Então popularizou esse Mas o tipo cara de foi coisa. um gênio, bicho. Ele inventou muita Gênio, coisa. gênio, muita gênio, coisa. E brasileirão. Brasileiro, mineiro. Por isso que é trend pose. Essa piada é velha, mas é legal. Essa foi a do tio do pavê. Isso é entre vocês, pra mim foi foda, entendeu?